Salmo 1, a partir do verso 1, nós vamos ler o verso 1, 2 e também o verso de número 3. A Bíblia diz, hoje nesta série Enraizados para Frutificar, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto da Palavra de Deus e falar um pouquinho sobre o solo da intimidade. Salmo 1, verso 1 nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Vamos orar? Deus, nós glorificamos o teu nome essa noite. Nós te agradecemos porque tu és um Deus bom. A tua misericórdia se renova cada manhã sobre a nossa vida. Sua bondade não tem limites. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos proporciona vivermos esse momento aqui. Eu peço ao Senhor que fale através da sua palavra. Peço ao Senhor que traga a nós a compreensão daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Fala-nos, ó Deus, por graça e misericórdia. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu pedi para que você deixasse sua Bíblia aberta, porque eu quero que você, lido o texto de Salmos, especificamente o verso de número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Dá um pulo comigo agora, abra sua Bíblia aí, agora no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. E eu quero ler com vocês somente os 2 primeiros versos do capítulo 15. Geralmente eu não faço isso, mas essa noite eu queria trazer e queria fazer você pensar um pouquinho acerca de algumas coisas. Porque nesse processo de crescimento, nesse processo de intimidade que Deus quer que a gente construa com Ele, existem algumas barreiras que nós criamos. Às vezes é difícil para nós sermos o canal de Deus na vida do outro. Às vezes é difícil para a gente entender que nós somos instrumentos na vida do outro, porque existem bloqueios religiosos dentro da nossa mente. Essa que é a realidade. Existem coisas que nós aprendemos que nós nunca deveríamos ter aprendido. Existem coisas que nós aprendemos e foram colocadas diante de nós como verdades, que na verdade são grandes mentiras. E Lucas, capítulo de número 15, verso 1 e 2, vai nos dizer assim: aproximavam-se de Jesus, quem? Como é que está na sua Bíblia aí? Quem se aproximou de Jesus? Para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: o que eles dizem? Qual é o teor da murmuração? É interessante porque parece que Jesus está quebrando um mandamento aqui, não parece? Lucas vai registrar que os fariseus e os escribas, que eram homens minuciosos na lei, eles conheciam a lei, eles sabiam da lei, eles eram doutores, os grandes intérpretes da lei, e eles acusam Jesus, por quê? Porque Jesus me parece que está quebrando um mandamento. Sim ou não, gente? Ou só eu que tenho essa impressão? Qual é o mandamento que Jesus está quebrando, pastor? O mandamento do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores,
que não come com publicano e pecador. Portanto, me parece que a gente está na época de internet, né? Agora que eu estou pensando nisso, você pega a minha palavra até aqui, eu sou o maior herege do mundo, né? Mas os escribas e os fariseus, eles estão pegando Jesus em algo que eles não estavam compreendendo. Ou pelo menos tentando isso. Porque, de fato, Jesus é Deus, de fato, Jesus não pecou, de fato, Jesus veio cumprir a lei. Então, de maneira alguma, Jesus estava pecando lá em Lucas 15. Então, se Jesus não está pecando em Lucas 15, se sentando com publicano e com pecador para comer na mesma mesa, então a pergunta é: quem são os escarnecedores de Lucas 15? Se Jesus está se sentando com publicanos e com pecadores para poder comer, sentado na mesma mesa, sentando e fazendo uma refeição junto com eles, quem então é o escarnecedor que o Salmo 1 está colocando para nós? A pergunta então é essa. Muitas vezes nós estamos nomeando pecadores e publicanos como o indivíduo ali da esquina, aquele indivíduo que vive bêbado, aquele outro ali que anda meio maltrapilho, aquela outra mulher que às vezes não é uma boa pessoa para a gente poder andar junto, aquele outro jovem que tem uma vida, sei lá, meio distante. Então, meu filho, saia de perto dele, não ande com ele, não se assente com ele, porque a Bíblia diz, você não pode se sentar na roda dos escarnecedores. Muitas vezes nós estamos olhando para os escarnecedores, estamos nomeando eles simplesmente por aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, não por aquilo que eles são de verdade. Jesus no Evangelho de Mateus, e Mateus vai registrar isso, e ele vai dizer assim: olha, muitos publicanos e muitas meretrizes vos precedem o reino dos céus. Ou seja, Mateus estava registrando a palavra de Jesus, que estava dizendo aos seus discípulos o seguinte: vocês estão olhando para pessoas que vocês estão considerando como pecadores e publicanos, gente que você não pode se misturar, mas estas pessoas têm um coração muito mais aberto às coisas de Deus do que você. Portanto, baseado e comparando esses dois versos, eu quero só que você pense comigo. Me parece que escarnecedor aqui não eram pessoas que viviam uma vida de pecado, mas pessoas que conheciam muito da palavra de Deus. Pessoas que estavam acostumadas a ler a Escritura, escribas. Gente que estava acostumado a andar nos corredores mais difíceis da teologia daquele momento. O que eu quero te fazer pensar esta noite, e aqui eu não estou fazendo uma exegese do texto, não, eu só quero colocar uma pulga atrás da sua orelha, dizendo para você que muitas vezes as pessoas que você está dando um passo para trás, na verdade são pessoas que estão precisando de ouvir a sua voz. Muitas vezes, pessoas que você está se afastando são as pessoas que mais precisam te ouvir, que mais precisam ser alcançadas pela sua voz, pela sua palavra, pela sua compaixão, pelo seu amor. Jesus, quando ele senta com publicanos e pecadores para poder comer, Jesus está nos mostrando que para Jesus aqui, escarnecedor não era gente que tinha uma vida difícil, mas era gente que lidava com o sagrado, era gente que lidava com o santo todos os dias da vida. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente vai conhecer gente muito longe de Deus de terno e gravata, abrindo a Bíblia e expondo verdades de Deus para nós. Difícil isso, né, gente?
Muitas vezes nós vamos olhar para textos como esse e vamos olhar e ver lá um pecador, publicano, escarnecedor, é aquele que está lá. Enquanto Jesus está olhando para nós, está olhando para dentro do nosso coração, está dizendo assim: escarnecedor é você, que não tem coragem de estender a mão àquela pessoa que está ao seu lado, que não tem coragem de abrir a sua boca e levar o evangelho a pessoas que estão precisando, e não tem coragem de se mover em direção às coisas de Deus. Fariseus e escribas eram gente experimentados na religião, mas era gente que Jesus se recusou a sentar com eles. Me parece ser muito forte isso, porque das 7 cartas que Jesus envia no Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, das 7 cartas, 7 igrejas da Ásia Menor, a última carta ele endereça à igreja de Laodiceia, uma igreja que não recebe nenhuma sanção por desvio doutrinário, por desvio moral, mas Jesus está dizendo para aquela igreja: eu estou pronto a colocar vocês eu estou pronto a vomitar vocês da minha boca. Eu não suporto mais vocês. A pergunta que eu faço para mim mesmo como pastor, e eu acho que você deveria fazer também, nós estamos fazendo diferença no lugar onde nós estamos? Nós estamos criando raízes profundas? Nós estamos de fato fazendo diferença no trabalho, na faculdade, na nossa empresa, onde nós pisamos? De fato as pessoas vão sentir saudade de nós se nós amanhã deixarmos de frequentar esse lugar? Talvez a gente está batendo no nosso peito dizendo: eu sou crente porque eu tenho 40, 50, 70, 100 anos de crente. E Jesus está olhando para nós dos céus e falando assim: você é um escarnecedor, porque você já ouviu tanto sermão, você já conhece tanto de mim, você já ouviu tanta coisa, você já tem tanto conhecimento, mas até hoje, isso não se transformou em nenhum fruto sequer. O que Jesus nos chama a atenção essa noite é: quem são os escarnecedores? Meus irmãos, se quisermos viver uma vida cristã firme, estável, com frutos que de fato permanecem, nós precisamos aprender a aprofundar as nossas raízes. E a primeira raiz que Deus quer em nós é a raiz da intimidade com Ele. A Bíblia diz em Salmo 1, verso 2 e 3, que o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, esse homem é plantado como árvore junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, não caem, e tudo quanto esse homem coloca a mão para fazer é bem sucedido. Pensa bem em pessoas que andam próximos de você, em que tudo que põe em mão parece que vira ouro. É gente que anda e que é apaixonado pela palavra, mas não é uma paixão pela palavra como uma paixão farisaica, que usa a palavra somente para poder alfinetar pessoas, que usa a palavra simplesmente para poder ficar discutindo nas redes sociais, discutindo cor de parede de igreja, discutindo coisas tão supérfluas e frívolas desta vida. Mas é gente que conhece a palavra de Deus para dar fruto. É gente que leva a palavra de Deus ao ponto de alimentar outros. É gente que se alimenta da palavra, que se aprofunda na palavra e se torna canal de Deus para abençoar outras pessoas. Amém, meus irmãos? Há um livro chamado Enraizados. O autor desse livro eu não vou conseguir falar para vocês. Esse nome aqui não dá. Mas o livro é esse. O autor, ele diz o seguinte: tempo com Deus não é perda de tempo.
Tempo com Deus é investimento no invisível que vai sustentar o visível. Extraordinário isso. Vou ler de novo para você. Tempo com Deus não é perda de tempo. É investimento no invisível que vai sustentar aquilo que é visível. Muitas vezes você acha que sustenta o seu relacionamento. Às vezes você acha que sustenta o seu casamento. É uma boa viagem, é um bom papo que vocês batem. Não, mas o que sustenta é o invisível. É esse investimento no tempo com Deus, este investimento no seu relacionamento com Deus. Antes de Deus te usar para impactar outros, Deus quer curar você por dentro. Antes de te colocar em evidência, Ele quer fortalecer a sua essência. Antes de frutificar através de você, Deus quer firmar suas raízes na presença dEle. A intimidade é um solo invisível, mas é a intimidade que sustenta tudo. Se você deseja ser alguém que frutifique, comece aprofundando as suas raízes na presença de Deus. E não somente com conhecimento intelectual, isso é muito bom, isso é excelente, mas também fazendo com isso que está na sua mente, se torne verdade na sua vida. A Bíblia diz: o meu povo perece, o meu povo se perde, porque lhe falta conhecimento. Jesus disse: errais, vocês estão errando, não conhecendo as Escrituras. E completa: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A igreja erra quando abandona a teologia, a doutrina, a ortodoxia, o conhecimento bíblico, mas a igreja igualmente erra quando deixa os dons, quando deixa a plenitude do Espírito, quando abandona uma vida de intimidade com Deus, uma vida de busca de santidade, de relacionamento com Cristo. Portanto, o que Deus quer, o que Deus deseja para nós nesse ano do envio, é que a gente deixe de olhar para as pessoas com os nossos próprios olhos e comecemos a olhar para elas com os olhos de Jesus. Jesus valorizou pecador e publicano, mas se recusou a sentar na mesa dos doutores da lei. No íntimo, dentro do nosso ser, Deus quer fazer brotar uma fonte. No íntimo de cada crente, existe um desejo profundo de impactar o mundo de forma visível, de forma duradoura. E esse desejo nasce em nós quando nós nos entregamos a Cristo Jesus. Nós que provamos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não queremos ver esse poder agindo apenas em nós, mas através de nós. Portanto, se a minha vida está acomodada no meu bel prazer, na minha comodidade, no meu conforto, não é evangelho que eu estou vivendo. Se eu não estou disposto a me levantar e ficar com a perna doendo um pouquinho para que o outro sente, para que o outro se alimente, para que o outro ouça, se eu não estou disposto a fazer o mínimo possível em detrimento do outro, talvez o evangelho que eu viva não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é o evangelho que me contamina santamente, mas é o evangelho que não cabe dentro de mim. Eu preciso levar adiante, eu preciso proclamá-lo a outro, eu preciso levar para quem precisa. Amém, meus irmãos? Jesus sentou-se com pecadores e publicanos. Em João 15, Jesus vai nos anunciar que Ele nos escolheu para darmos frutos. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Vocês não me escolheram, eu quem escolhi vocês, e vos nomeei, e vos enviei, para que vocês possam ir e dar fruto, e para que esse fruto permaneça. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, então o seu chamado, o seu destino, não para em você, ele frutifica. Frutos não são atividades religiosas, entenda isso. Fruto não é vir à igreja, fruto não é ler a Bíblia, fruto não é guardar os 10 mandamentos, fruto não é pregar o Evangelho. Fruto significa que quando alguém provar sua vida, ela terá o gosto de Jesus. Porque se fruto fosse religiosidade, se fruto fosse guarda de mandamentos, se fruto fosse conhecer os meandros mais difíceis da Bíblia, Jesus se sentaria com fariseus. O que Jesus queria estar perto era de escriba, mas o Jesus os rejeita. Porque não é isso que Jesus queria. Era gente que olhava a lei de maneira minuciosa, como os fariseus. Olha, eu dou o dízimo do coentro, do cominho, da hortelã, eu sou minucioso na lei. Sabe, a constituição da igreja, eu conheço ela, de cabo a rabo, eu sei. Eu já li todas as 200 páginas do nosso livro de ordem. Eu sei como disciplinar, eu sei como fazer uma ata, eu sei como fazer um livro caixa, eu sei, conta comigo. Mas não é isso que impressiona Jesus. O que impressiona Jesus é vida na vida. O que impressiona Jesus é o quanto nós estamos fazendo diferença no lugar em que estamos. O que impressiona Jesus é o fruto que nós estamos oferecendo ao mundo. E quando esse mundo prova desse fruto, que gosto tem? Jesus não se impressiona com religiosidades. O profeta Amós chega a afirmar, Deus usando Amós para falar ao seu povo, fiquem quietos, eu não suporto mais as canções religiosas de vocês. Eu não suporto mais. Irmão, Auê virou música de crente agora. Ninguém sabe o que é isso, né? Aleluia, glória a Deus. Você conhece não, meu bem? Não precisa conhecer também não, nem procura. O problema é que agora o povo já está doido para chegar em casa e procurar, né? Fruto é provar da vida. Se você está totalmente enxertado em Jesus, que é a videira verdadeira, Ele diz que você produzirá resultados palpáveis, que farão as pessoas dizerem, isso é que é ser um cristão verdadeiro. Enquanto nós estamos fechados dentro das nossas 4 paredes, tentando nos defender do outro, que não é boa influência para os nossos filhos, daquele que não é boa influência para nós, daquele outro que, olha, fica com um pezinho atrás, porque Jesus chama esse povo e fala, vamos comer junto, vamos ter tempo de mesa. E o teólogo, pastor Reinaldo? E o doutor, Paulinha? E o escriba, Vini? Jesus fala, esse aí não é para mim não. Meus irmãos, como eu tenho meditado sobre isso e como tenho meditado e tenho orado a Deus e não fomos chamados apenas para dar fruto, mas para darmos frutos que satisfaçam a Deus e frutos que durem. Nada dura aqui dentro. Tudo aqui é passageiro.
nada dura. Daqui uns dias, essas paredes vão precisar de pintura. Daqui um dia, a gente vai ter que trocar essa cadeira que você está. Daqui uns dias, esse ar-condicionado vai estragar. Daqui um dia, eu vou ficar velho. Está longe ainda, mas eu vou. Daqui uns dias, as coisas mudam. Daqui um dia, a gente compra uma Bíblia nova. Daqui um dia, as coisas vão ficando. O que dura? O que permanece? Eu já disse para vocês a diferença entre herança e legado. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa dentro das pessoas. Quanto você acha que pode conhecer Jesus e se parecer com Ele? Quanto você acha que consegue apresentar esse Jesus ao mundo? Ele quer isso de mim e de você. Ele quer exatamente isso. Ele quer que você frutifique mais do que você pode pensar. Ele quer que a gente arregace as mangas e quer que a gente trabalhe não por causa de cadeiras, não por causa de paredes, mas por causa de gente. Quer que a gente impacte esse mundo, quer que a gente ofereça aquilo que está dentro de nós. Também há uma grande diferença, e muita diferença, entre frutos e muitos frutos. Frutos que duram. Ele não só fica satisfeito com resultados temporários. Jesus está dizendo, olha, eu quero que vocês deem fruto e que esses frutos permaneçam. Irmãos, eu quero, daqui a alguns anos, estar sentado no lugar onde você está, ou aqui em algum outro lugar, e está vindo aqui à frente pessoas que eu batizei pregar para mim, ministrar ceia para mim, batizar pessoas e dar continuidade àquilo que nós começamos. Mas enquanto eu estou olhando para mim, enquanto eu estou olhando para o meu conforto, enquanto eu estou olhando para aquilo que eu tenho, enquanto eu estou olhando para aquilo que eu possuo, as coisas terminam em mim. As coisas terminarão em mim. Se eu não colocar alguém para pregar, se eu não dar oportunidade para outras pessoas se desenvolverem, se nós não demos oportunidade para outras pessoas crescerem, o ministério acaba com a gente. IPA se encerra em nós. Mas não é isso que Deus quer. E eu não estou falando de business. Eu não estou falando de empreendimento, abrir novas igrejas como um negócio, não. Porque eu entendo que nós temos uma mensagem a passar para esse mundo. Eu entendo que a nossa igreja é uma igreja que outros lugares precisam dessa cultura, daquilo que a gente carrega, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vive. Pessoas precisam experimentar aquilo que nós experimentamos neste lugar. Mas se nós não estivermos dispostos a levantarmos da cadeira, o trabalho termina com a gente. Daremos frutos, mas esses frutos serão temporários. Esses frutos serão passageiros. No futuro, alguém vai olhar para nós e vai dizer assim, olha, foi muito bom aquela época lá naquela igreja, não foi? Como é que chamava aquele pastor mesmo? Era um gordinho, pregava sentado. Como é que é o nome dele mesmo? Foi bom aquela época, né? Não quer dizer que eu quero que pessoas coloquem quadro meu na parede, não. Mas eu quero assim, hoje eu sou um pregador, hoje eu sou um pastor, hoje eu sou alguém que eu faço diferença na vida das outras pessoas. O evangelho continua, a IPA ainda continua dentro de mim, porque onde eu vou a IPA vai junto. A cultura que eu aprendi, aquilo que eu vivi, não cabe dentro de mim, transborda em frutos. E eu preciso oferecer esse fruto às pessoas que estão à minha volta. Irmãos, o homem, o bem-aventurado, o mais do que feliz, é o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. É o homem que é plantado como árvore junto a correntes de água. E nunca tem falta, porque a água sempre está ali. Nunca tem sede, porque sabe de onde buscar. É gente que dá fruto, e frutos que duram para a glória de Deus.
a pergunta que eu quero fazer para você é simples essa noite, e aqui eu encerro a minha palavra, a gente ora. Não precisa nem vir não, Priscila. Tá tranquilo. Obrigado, tá? Ela fez certo, gente. Tá combinado, é assim mesmo, tá certo. Mas a pergunta que eu quero que fique para a gente é o seguinte: se Jesus viesse aqui, ele se sentaria com você? Ou ele olharia para você e falaria assim: não, eu prefiro sentar com aquele que está lá na pracinha agora do que se sentar com esse crente aí, porque aquele lá é mais crente do que aqueles que estão aqui dentro. Se Jesus viesse hoje, ele te chamaria para tomar um café? Vamos pensar sobre isso, meus irmãos. Eu quero convidar você a orar junto comigo essa noite. Pode vir, Ronde, você pode. Quero convidar você a orar junto comigo e a pensar um pouquinho sobre isso. Não sei se eu consegui, mas o que eu tentei passar para vocês essa noite é: talvez aqueles que você está chamando de escarnecedor, na verdade estão se fartando na mesa do Senhor, enquanto aqueles que batem no peito e dizem: nós sabemos de muita coisa, Jesus está pronto a vomitar eles da sua boca.